Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Lucas Barbosa. Como todo início de vídeo, eu sempre te solicito, deixe o seu like, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo do canal. Vamos pro vídeo. E hoje teremos um tema extremamente interessante e fascinante para todos os proprietários de veículos automotivos. O seguro e como ele se relaciona com nossas finanças pessoais. E para nos guiar nessa conversa incrível que teremos hoje, eu trouxe um convidado extremamente especial, Diego Cruz, que é especialista em seguro automotivo. Ele hoje que vai nos guiar nessa jornada. E antes de entrarmos, propriamente dito, no assunto, eu vou pedir que ele se apresente e conte um pouco da história dele, de como ele chegou nesse ramo, de como ele galgou essa caminhada dele até onde ele está hoje. Diego, a palavra é com você. Boa tarde, Lucas. Satisfação participar aqui do seu podcast. E vamos falar um pouco, sobre esse mundo automotivo, esse mundo de seguros e trazer essa relação com finanças, que tenho a certeza que isso aqui vai enriquecer muito a todos os seus espectadores. Muito obrigado. Vamos lá. Então, Lucas, na verdade, há mais ou menos pouco mais de 10 anos, eu tive a primeira oportunidade em adentrar nesse mundo automotivo. Eu sou formado em gestão comercial, tive uma oportunidade, através de um processo seletivo, de trabalhar em uma empresa de rastreamento veicular. Sim. Até então, eu não sabia, na verdade, o que era rastreamento veicular, essa área automotiva, para mim era tudo muito novo. Tudo novo, né? Mas algo que me fascinou logo no início. E engraçado que eu aceitei essa oportunidade como a trabalhar autônomo, apenas comissionado. Sim. Na oportunidade, acredito que em 2011, mais ou menos 2012, era difícil você aceitar um trabalho comissionado. Imagine você ter todos os padrões de CLT, ticket de alimentação, transporte, enfim. 13º, férias, aquela coisa toda. Enfim, todo aquele processo e você simplesmente aceitar um desafio. E eu sempre fui movido a desafios. E para mim foi e que hoje eu mostro que foi um dos melhores desafios que eu aceitei, Acho que eu fiz a opção correta. Sim. Enfim. Então, na oportunidade, eu adentrei essa empresa como vendedor autônomo. Em pouco tempo, pouco mais de um mês, me destaquei, fui contratado em CLT. Em aproximadamente 3 meses, dentro ainda do meu período de experiência, eu consegui galgar o carro de supervisor. Massa. Então, assim, foi muito interessante para mim. Eu vi que ali unia o que eu já tinha como experiência, e logo em seguida desenvolvi esse conhecimento na área automotiva. Sim. Até então, estamos falando do rastreamento veicular, onde eu comecei essa jornada. E dentro dessa empresa, eu fui construindo ainda mais experiência, conhecendo novas pessoas, fazendo network. Daí, uma outra empresa, ela me convidou a trabalhar com eles. Fez uma proposta de trabalho, viu meu desempenho no mercado e aí me fez uma proposta. E a nossa ideia, hoje como profissional, é sempre melhorar. Sim. Fui para essa empresa, essa empresa, ela me deu alguns direcionamentos, algumas ferramentas maiores para desenvolver meu trabalho. Nessa empresa eu saí de um cargo de supervisor e aceitei ser vendedor, Ou seja, teve um retrocesso. Mas eu sabia que ali, para mim, estava sendo uma oportunidade de eu crescer ainda mais. Eu estava numa empresa com maior porte. E aí, o que aconteceu? Eu virei supervisor da empresa, me tornei supervisor, fui promovido a supervisor, certo? Logo em seguida, a gerente comercial e depois fui gerente geral da empresa. E aí eu era responsável por toda a área comercial da empresa e também fazia aquele paliativo nas demais áreas. Sim. Eu era gerente geral, mas focado na minha área, na área comercial. Então, fiquei nessa empresa durante 8 anos. 8 anos. Naquele momento, eu decidi encerrar essa parceria porque eu já não tinha mais, vamos dizer assim,
para onde ser promovido, a empresa chegou em um limite dela. Sim. E eu precisava desenvolver ainda mais o meu trabalho. Né? Você queria mais desafios e a empresa não tinha mais como te proporcionar isso, né? Perfeito, perfeito. E aí o que aconteceu? Uma empresa que trabalhava em parceria com a Bem Protege Seguros, é que hoje eu trabalho, ela me convidou a trabalhar, eu aceitei, foi com o cargo de gerente e foi daí que eu comecei a trabalhar com seguros também, né? Sim. Em paralelo. E aí o que aconteceu? Hoje eu trabalho na Bem Protege Seguradora, eu sou supervisor da Bem Protege Seguradora, entrei como consultor, me tornei hoje supervisor, certo? E pouco mais aí de 3 anos venho desenvolvendo um trabalho excelente. Tenho um cliente de todos os tipos, cliente tipo A, B e C, né? Porque assim é denominado no mercado, né? Sim. Então, veículos de alto padrão até veículos antigos. Então, hoje a nossa cobertura, no que tange a questão de seguro veicular, ela É bem ampla. bem ampla, entende? E a minha trajetória, ela realmente foi uma trajetória comercial muito interessante, uma trajetória comercial que veio lá de baixo, Sim. lá de baixo e veio numa construção, né? Eu fui buscando as oportunidades também vieram aparecer e eu soube aceitar ou não no momento exato. Porque às vezes a gente tem uma oportunidade, está numa empresa interessante, está desenvolvendo um trabalho muito interessante e não é toda oportunidade também você tem que chegar e aceitar. Você tem que saber o momento exato, o momento ideal de você aceitar um novo desafio. Tudo é um ciclo. Se você começa um ciclo e encerra ele no meio, é como se você não tiver... Bom, eu deixei aquilo ali em aberto. Né? Então, eu busquei, por onde eu passei, fechar o ciclo. Ter o início, meio e fim. E hoje, onde eu estou hoje, né, eu falo que foi uma das empresas que também me deu muita oportunidade para chegar onde eu estou. E venho desenvolvendo cada vez mais o meu trabalho. Hoje, atendo a clientes do Brasil todo. Gente, fica de uma lição, digamos assim, a história de Diego aqui, uma história fascinante, incrível, que vocês acabaram de ouvir. E o que me deixou de lição aqui foi que ele saiu da zona de conforto. Hoje você que está me assistindo, você pode estar hoje na sua empresa, insatisfeito, querendo até aceitar, querendo até ver outros desafios, mas o medo às vezes não deixa você enfrentar aquele desafio. Mas você precisa ir para cima do medo, não deixar o medo tomar conta e enfrentar os desafios. Se você quer realmente crescer na sua vida, você tem que sair da sua zona de conforto e enfrentar os desafios. Porque só assim que a gente pode crescer, só a gente se expondo a riscos. Diego, muitas pessoas veem o seguro automotivo ou até o seguro de qualquer outra coisa, um seguro de vida, um seguro de casa, como apenas um custo, como apenas uma despesa. Queria que você me explicasse, no caso de seguro automotivo, sobre a importância dele e da crucialidade que o seguro tem e a relação dele, né, com as finanças ali da pessoa, a importância do seguro em relação às finanças pessoais. Perfeito. Lucas, vamos lá. Atualmente, com esse crescimento gradual, né, de venda de veículos, você vê que a todo dia, a todo momento, você vê novos veículos sendo lançados, você vê novas empresas abrindo, novas concessionárias, né, como agora mesmo a BID veio para aqui para Salvador, para Camaçari, uma nova concessionária, uma fabricante de veículos. Então, assim, hoje você vê as estradas, você vê as vias, você olha aí, um exemplo, a Avenida Paralela, a BR, sempre muito lotadas de veículo, né? Exato. Consequentemente, a possibilidade de você ter algum tipo de transtorno no trânsito, uma colisão, algo parecido, é muito grande, né? Então, o que acontece? As pessoas hoje, elas têm que entender que você contratar um seguro veicular não é hoje um custo, é um investimento. E eu vou explicar por quê. Vamos lá. Hoje, infelizmente, as pessoas saem de casa com seus problemas, saem de casa com seus transtornos, pega o seu carro, vai dirigir, e aí você está ali com seu veículo desprotegido, não tem um seguro,
certo? Às vezes você investiu ali, sei lá, naquele veículo para você trabalhar, às vezes você investiu as suas economias para você realizar um sonho, e aí você para e pensa, bom, eu vou colocar um seguro, pô, eu vou ficar mais apertado. As pessoas às vezes tendem a pensar dessa maneira. Sim. Né? Poxa, eu prefiro guardar esse dinheirinho aqui do que colocar um seguro. E é um pensamento extremamente incorreto. Por quê? Quando você tem algum tipo de colisão, furto ou roubo, é imensurável o prejuízo. A frustração que você tem de lembrar que um corretor te fez uma proposta. Vamos lá, eu vou hoje colocar um parâmetro de um veículo popular, em torno de 150 a 200 reais mensal. Né? E aí você não faz a contratação de um seguro. E logo você tem uma colisão. Logo seu veículo é roubado ou furtado, algo nesse sentido. É imensurável o prejuízo. Hoje um veículo, quando você bate em algum determinado lugar, geralmente ou você dá um prejuízo público, que você vai bater num poste em alguma via, ou você vai colidir com alguma outra pessoa, que você vai ter o prejuízo do seu veículo e vai ter o prejuízo do terceiro, ou você é furtado ou roubado. Então, em todos os itens aqui citados, Lucas, você vai ter custo, porque você não tem o seguro para cobrir o prejuízo que foi causado. Logo, você vai ter que fazer o quê? Tirar do seu bolso. Só que aí, você fez um investimento no veículo para trabalho, como eu citei anteriormente, ou você comprou aquele veículo por um sonho, fez suas economias, e aí você acaba tendo esse tipo de prejuízo. Logo, dito isso, logo você percebe, o seguro não é um custo, o seguro é um investimento. Você está investindo ali uma forma de que, se possivelmente acontecer algum desse sinistro, você está coberto. Então, se você pensa, poxa, eu vou colocar meu seguro e vou estar aqui onde eu deixaria de ter o seguro e colocar na poupança, um exemplo, 300 reais, eu vou colocar 100 todo mês. E aí o que acontece? Quando acontecer qualquer tipo de sinistro, a seguradora ela vai te dar todo o suporte. Se seu carro for roubado ou for furtado, certo? Você vai ter o suporte, você vai ser indenizado dentro do valor da tabela FIPE. Se seu veículo se você tiver uma colisão, você vai estar coberto pela seguradora. Mas, se você não tiver, então logo, como eu falei, é um investimento em um bem seu, em um sonho que você buscou e realizou. Então, por que não tratar esse sonho? Por que não cuidar? Exato. Colocando o seguro. Exato. Entendeu? É o que eu falo até para pessoas próximas que às vezes me perguntam qual a melhor forma de eu adquirir um veículo, financio, pago à vista, entro em consórcio. Eu falo, cara, você tem que botar na ponta do lápis tudo que você vai ter o custo, porque não vai só entrar parcela de veículo, não vai só entrar combustível, você tem que colocar obrigatoriamente IPVA, né, que é um imposto obrigatório, e o seguro, porque o seguro, como você falou aí da importância dele, ele é uma coisa que vai te evitar uma dor de cabeça maior caso você tenha algum tipo de intercorrência. Então você tem que colocar na ponta do lápis também o seguro automotivo. Se você, meu salário não dá para pagar um seguro, então você está comprando uma coisa que o seu salário não consegue comportar. Você não consegue manter os custos gerais de um veículo. De um veículo, que, exatamente. Você citou, Lucas, o custo do seu financiamento ou do seu consórcio, mais o IPVA, mais o seguro. O seguro, exato. Isso aí é um pacote que faz parte do veículo. Exato. Então, quando você compra um veículo, você sabe que você vai ter que pagar IPVA todos os anos. Isso. Assim como você tem que pagar um seguro anualmente. Exatamente. Isso aí a pessoa tem que fazer programadamente. Bom, eu vou comprar, meu carro hoje vale quanto? 50 mil. Quanto é que eu vou pagar de financiamento? 1.500. E quanto é o meu seguro? X. E o IPVA desse carro, X. A conta é essa. Exato. A pessoa só leva em conta a parcela do carro. Exatamente, a parcela cabe no meu bolso, tá tudo certo, tá tudo lindo. E aí segue em frente. Aí o que acontece? Muitas das vezes ela não leva isso em conta, não faz essa conta, compra o carro ali, levando em conta a parcela, não leva em conta o IPVA, seguro, nada. Aí ela é uma pessoa desorganizada financeiramente,
só tem um emprego, não tem reserva de emergências, aí ocorre de ela compra o carro, né? Financia tal, ocorre uma intercorrência, ela não tem seguro, e aí, como ela não tem reserva de emergências, o que é que acontece? Ela precisa recorrer a empréstimo. Exatamente. Aí vai para empréstimo, vai para banco, vai pagar juros, aí pede a emprestada a um, a outro. Ó a dor de cabeça que ela tem só porque ela não teve uma organização de levantar todos os custos corretamente e colocar o seguro. Exatamente. Por causa de uma decisão, né, ali que não foi levada em conta. Perfeito. Queria que você contasse alguma experiência, se é que já teve, né? Alguma experiência de algum cliente, alguma pessoa próxima que você chamou, ofereceu o serviço do seguro e a pessoa, por algum motivo, não quis aceitar, disse que ia perder tempo, que era um custo muito alto. Você tem algum exemplo para contar para a gente? Cara, é incrível. Eu vou falar para você o que nós escutamos muito. Eu acho que todos na área comercial tem é clichê ouvir papo de vendedor. Isso aí é clichê, cara. Seja em qualquer área comercial, se você parar para perguntar o que é que você escuta do seu cliente às vezes quando você orienta ele, normalmente os clientes que não querem aderir, eles falam, é papo de vendedor. Quando a gente fala em alguma promoção, sim, alguma condição especial, eles sempre acham que aquilo ali é uma forma que você está fazendo para convencer ele a comprar, e aí eles denominam como papo de vendedor. E não é. Muitas vezes, de fato, tem as oportunidades que a operadora lhe dá para que você possa repassar para o seu cliente. Especialmente acontece, e isso é muito importante para você ter uma ferramenta a mais, ter uma carta na manga, para que a pessoa lá, o que você abordou, que você apresentou o produto, ele tenha uma condição melhor para poder aderir ao produto, para poder aderir ao serviço, né? Enfim, eu tive 2 clientes que eu tive uma conversa, um foi muito breve e um outro foi uma conversa de quase 60 dias. Eu vou trazer o primeiro. Em 2022, foi até interessante que é um conhecido meu. Sim. Eu fiz a troca do meu veículo, né? Inclusive, na oportunidade, eu tinha alugado um veículo já para viajar, achando que o meu não sairia da concessionária. Aí aluguei, fiz todos os trâmites com a Localiza e tal. E no dia 22, à noitezinha já, a concessionária me liga, Diego, seu carro tá liberado. E aí eu fui comemorar um pouco com esse meu vizinho e tal. Ele falou assim, pô, cara, bacana, eu comprei um Kicks. Falei, poxa, que top, legal. Eu falei assim, amanhã eu tô indo buscar meu carro na concessionária e lá mesmo eu vou fazer a vistoria, vou fazer o seguro, para eu poder viajar tranquilo. Ele falou assim, rapaz, que nada, quem é que quer Kicks? Carro importado, ninguém quer. Falei, cara, vou dizer a você uma coisa. Ladrão não escolhe cor, não escolhe modelo, não escolhe nada. Principalmente, sobretudo, em época de festa. Então, não vá com essa ideologia de que, não querem o meu veículo. Vão tentar sempre. E fora isso, você também sabe que as estradas estão muito mais lotadas, muito mais pessoas dirigindo, inclusive alcoolizadas nesse período de festa. O risco aumenta muito, né? Demais. No dia 23, fui buscar o meu veículo, fiz a vistoria, eu mesmo contratei o seguro, viajei na paz. E aí, amigo, vai viajar que horas? Falei, cara, eu vou viajar o mais cedo possível, porque eu não gosto de viajar de noite. Eu respondi. Ele, eu vou de noite, minha mulher vai chegar mais tarde do trabalho e tal, eu vou após as 18, tranquilo. E aí, quando eu cheguei no meu destino, geralmente, família, época de festa, você deixa o celular um pouco mais de lado. No outro dia, foi que eu vi as mensagens dele, no outro dia de manhã. Cara, me ajude, o que é que eu vou fazer? Roubaram o meu veículo. Caramba. Eu prontamente liguei para ele, falei, como foi que aconteceu? Ele, rapaz, peguei o carro também no dia 23, né? Foi um carro que ele financiou em nome do sogro, né? Ele financiou em nome do sogro. Ele fez o quê? Foi buscar a esposa dele em casa, né? Para poder já arrumar as coisas e sair. Quando ele chegou na porta do condomínio, dois meliantes abordaram ele e levou o veículo. Meu Deus. E aí não encontrou mais o veículo. Foi algo assim surreal. Não encontrou. E infelizmente até hoje... Não foi encontrado. Não foi encontrado.
E assim, eu não sei dizer como é que estão os trâmites de pagamento dele, mas o prejuízo ele tem, é fato. Se ele pagou, se ele não pagou, é um particular dele, eu não entrei nesse processo, né, nesses fins, é particular, também não perguntei. Mas você vê o tamanho do prejuízo que ele teve devido à questão de seguro. Primeiro, o prejuízo emocional no momento, porque você realmente sofrer aquela questão ali de um furto, de um roubo, psicologicamente te afeta muito. Sim. Você saber que um bem que você comprou há horas atrás, você teve esse bem furtado, roubado. E, por fim, o investimento que você fez a longo prazo, né, para comprar. Quando eu falo investimento, é porque hoje carro é uma necessidade. Logo torna-se um investimento. Sim. Não é custo. Carro hoje, N finalidades, né? Comerciais, enfim. E ele aí acabou, depois conversando comigo e tal, falou, pô, Diegão, era para eu ter te escutado. Eu falei, você é meu amigo. E a forma com que eu vou conduzir uma proposta com você, eu vou conduzir com qualquer outra pessoa. Eu não vou falar para você o bem e para os demais falar algo paliativo, não. O que eu falei para você é a realidade. É necessário ter um seguro. Sobretudo em época de festa. Você estava indo viajar. E se acontecesse um transtorno na estrada, e se Deus ajudasse, que não fosse, Deus livre e guarde, que não fosse esse furto que aconteceu, se fosse uma colisão na estrada, ou se o veículo parasse por algum motivo, mesmo assim você também não tinha um seguro. Imagina o transtorno que você teria de ligar para uma empresa, para rebocar seu veículo, estragar sua viagem, todo esse processo. Então, essa foi uma experiência assim que eu tive e que me chocou muito porque foi uma pessoa conhecida. Sim. Que transtorno causado para essa pessoa, né? E tem alguma outra experiência que você tem para nos trazer? Lucas, então, eu tenho sim uma outra experiência e essa é até um pouco assim, apesar do fato, o cliente quando me contou, nós demos risadas juntos, mas assim, foi algo que para ele foi um custo que não tinha necessidade de ele ter passado por isso. Um cliente comprou um veículo, eu tenho inúmeras parcerias com lojas que revendem veículos. Então, quando você vai lá, compra um veículo em determinada loja, se ele for meu parceiro, ele já te indica a mim para eu fazer o seguro dele. Então, o veículo já sai da loja segurado. E aconteceu com esse rapaz. Ele comprou um Uno e ele falou que esse Uno era para ele levar para a roça, para deixar lá encostadinho, quando ele fosse para a fazenda, passear, ver os gadinhos dele, tudo tranquilo. Conversei com ele, fiz a proposta, fiz assim uma condição muito bacana para ele, dei um desconto assim bem considerável. E ele falou o seguinte para mim, Diego, aposentado só tem dinheiro no dia 30. Eu fiz tudo bem, fique tranquilo. Eu vou aguardar o senhor até no dia 30. No dia 29, eu costumo anotar tudo na minha agenda digital no celular. No dia 29, eu peguei o celular e olhei a agenda do dia. Falei, o cliente vai fazer hoje. Vou entrar em contato com ele, seu Adalberto. Lembrei agora o nome dele. Seu Adalberto, tudo bem? Boa tarde. Bom dia. Estou ligando para o senhor para a gente poder já fazer o seguro hoje, dia 29, porque o senhor me disse que recebe dinheiro no dia 30. Certo? Então vamos já começar os trâmites de documentação, etc. E aí a gente só finaliza amanhã com o pagamento. Tranquilo. No dia 30 ele pegou, não lembro o que foi, me deu uma enrolada. E aí, não, Diego, o negócio apertou aqui, me liga no dia 5, no dia 10. E aí depois, Diego, o dinheiro agora só no dia 30 de novo. Tranquilo. Nesse período, ele me indicou 2 clientes. Os 2 fizeram, inclusive, até aqui próximo do Barradão. 2 clientes fizeram o seguro, tudo tranquilo, compraram veículos novos. E ele não fez. E aí, quando chegou no dia 30, desta vez eu não liguei não liguei para ele. Isso já ia completar 60 dias nessa negociação. Sim. Faça hoje, faça amanhã, me ligue tal dia. Não liguei. Liguei no dia 1º. Falei assim, agora eu vou esperar. Em vez de ligar antes de ele receber, eu vou ligar depois. Ele já vai estar com o dinheiro na mão. E como fala, na com o dinheiro na mão, tá ali, vamos fazer. Quando o cara não tem, o cara para e pensa ainda o que tem para pagar. É aquela questão. Ele não colocou o seguro dele como prioridade.
Quando ele me retornou a ligação no dia 7, ele, rapaz, eu quero falar com você. Eu falei assim, ainda bem, o senhor me procurou, vamos fazer seu seguro. Ele, pois é, eu estou aqui extremamente preocupado para pedir uma ajuda a você. Eu falei, o que foi que aconteceu? Ele, rapaz, eu viajei. Como eu disse a você que esse Honda eu ia colocar no interior. Eu falei, foi. O senhor viajou com o veículo, não botou seguro? Ele falou, se foi. E aí ele falou assim, eu ia viajar de manhã, tive que resolver algumas coisinhas durante o dia, acabei indo ao final do dia por volta das 18 horas. E o que é que aconteceu? Quando eu estava chegando lá na fazenda, quase 9 da noite, 2 vacas minhas passaram na frente da estrada e eu bati. Uma eu matei, a outra ficou muito mal e a frente do meu carro acabou toda. E hoje eu estou buscando algum lugar que eu consiga comprar essas peças. Estou te ligando como você trabalha com isso para saber se você tem algum conhecimento. Eu falei que infelizmente não tinha e de fato não tinha. Infelizmente eu não tenho. Ele eu estou indo em Feira de Santana para poder ver isso. Aí eu falei assim, o senhor se recorda qual era o valor do seu seguro, do Uno do senhor? Ele não, eu falei assim, eu lembro que era em torno de R$110, mais ou menos isso. Quanto é o prejuízo hoje que o senhor teve? Ele, Diego, eu fiz por baixo assim com as pessoas e estava dando já em torno de uns R$8.000, se fosse comprar todas as peças e ainda tinha a questão da mão de obra. Eu falei assim, 1 ano de seguro do senhor daria em torno de R$1.300. Eu estou botando já aí o máximo, que eu não estou exatamente lembrando o valor do seu seguro, mas vamos botar R$1.200, R$1.300. Se o senhor tivesse colocado o seu seguro, contratado o seu seguro, hoje o senhor estaria tranquilo, porque a seguradora ela ia cobrir esse prejuízo. O senhor iria pagar apenas a franquia. Agora o senhor vai hoje comprar peças que não são originais do seu veículo, o senhor não sabe a procedência e vai colocar no seu veículo. O senhor percebe que a escolha de o senhor não dá prioridade a contratar o seguro te trouxe um prejuízo muito maior. Ele, Diego, nem pense, eu não estou conseguindo dormir. Eu fico, às vezes, lendo suas mensagens e procurando entender por que eu não fiz a contratação. Então, assim, foram 2 experiências que eu tive. Tive várias, né? Se eu for parar aqui, aí a gente vai passar o dia conversando. Mas tive várias experiências nesse sentido. Mas essas 2 me deixou, assim, muito marcado. Uma porque foi um amigo meu. E essa outra, porque teve esse lado, assim, meio que espontâneo, engraçado. Assim, descontraído da conversa. Mas também era um idoso, aposentado, que poderia hoje estar delegando a esse dinheiro que ele teve que fazer o reparo do veículo dele para outro fim, até para ele mesmo, comprar uma vaquinha a mais, um animal a mais, que ele, pelo que ele me passou, ele gosta de estar na fazenda dele fazendo isso, mas não. Teve que pegar o valor para poder fazer o reparo do veículo dele. Então são 2 experiências aí que eu deixo aí para todos. Não deixem de fazer o seguro do seu veículo. Há inúmeras opções hoje no mercado. O que não falta hoje são seguradoras competentes no mercado para poder fazer o seu seguro. E observação, Lucas, eu sou um corretor que eu sou muito claro, transparente e direto com o meu público, com as pessoas que eu tenho papo para falar sobre apresentar o produto. O que você quiser tirar de dúvida comigo, eu estou aqui disponível. Eu vou apresentar para você as melhores condições, os melhores planos. Mas você não tem obrigação nenhuma em contratar comigo. Talvez você não se encaixe no perfil que a empresa está te apresentando. Talvez o perfil da empresa, o que a empresa te apresenta, não seja interessante para você. Então não se apegue à pessoa. Primeiro você tem que pensar no que vai atender a sua necessidade. Então eu sou muito claro. Então em nenhum momento eu vou forçar você a fazer uma contratação de seguro comigo. Mas se você me diz, Diego, ó, poxa, eu não vou fechar com você não, vou procurar uma outra opção no mercado aqui porque não me atendeu assim, assim, assim. O que é que você acha dessa empresa, dessa, da outra? E por incrível que pareça, eu, Diego, não tenho problema algum em dizer a empresa X é interessante, a Y é interessante. Talvez o que o senhor espera da Y, o senhor vai achar aqui. Então, talvez não é bom para o senhor. Como o senhor está dizendo que aqui não tem o que o senhor deseja. Então, também eu sou muito aberto com o meu cliente e ele fazer a escolha. Eu sempre falo, comigo o senhor terá uma experiência de transparência, comigo e com a empresa que eu represento hoje, que é a Bem Protege, de transparência, de experiência positiva e segurança. Porque quando você vai contratar um serviço, comprar um produto, seja o que for, você precisa ter segurança
E essa segurança é passada pelo vendedor, pelo consultor, seja o que for, o que tiver aí na sua frente. Ele tem que ser o nome da empresa. Ele não pode atender a necessidade dele, ele não pode falar o que ele acha que é bom para você. Ele tem que sondar você para saber o que vai lhe apresentar de melhor. É a sua necessidade ali. Saber não a é sua minha. real necessidade para apresentar a melhor opção, né? Exatamente. Eu não estou ali querendo suprir, eu vou apresentar o mais caro para eu ganhar mais. Não pode ser assim. Então, por isso hoje que, graças a Deus, eu tenho pessoas que já passam de 5, 10, 15 veículos e sempre me procuram para poder fazer a contratação do seguro. Que fique de lição, então, pessoal, esses 2 exemplos aí que o Diego passou para a gente. Seguro automotivo é prioridade. Diego, me responde o seguinte: eu tenho muitos ouvintes, muitas pessoas que me acompanham, que elas sempre procuram formas de economizar com algum tipo de serviço que elas vão contratar. No nosso caso aqui é o seguro. Você tem alguma dica para dar para os nossos espectadores de como eles podem economizar com o seguro sem abrir mão da qualidade da cobertura de acordo com a necessidade do que ela precisa? Hoje no mercado, as seguradoras elas abrangem alguns planos justamente para se adaptar à necessidade de cada cliente. Então, a importância de ter o seguro, eu acho que a gente não precisa mais aqui conversar. Já foi dito, já está claro para todos. Sim. Porém, tem pessoas que realmente... Vou dar um exemplo. Tem pessoas que têm veículos novos, por exemplo. Geralmente, algumas seguradoras, elas não colocam já no seu plano padrão, por exemplo, carro reserva. Logo eu pergunto, o cliente comprou um carro 0 km. A possibilidade daquele carro quebrar é muito baixa. E as seguradoras geralmente elas só oferecem esse serviço para você, só disponibilizam quando é após colisão. Então tem pessoas que contratam um carro reserva, talvez às vezes o consultor ele não orienta, você está contratando, mas se seu carro for para o posto, se seu carro for para uma oficina porque quebrou e você vai ficar 30 dias com o carro parado, você não vai ter direito a carro reserva. Então você está pagando algo que você não precisa usar. Então essa já é uma forma de economia. Sim. Apresentar para o cliente a necessidade dele. O cliente também tem que entender o que ele precisa. Certo? Então, quando o cliente ele vai contratar o serviço, se ele buscar sentar com transparência e clareza com o consultor, com o corretor, enfim, e buscar realmente o que ele precisa, o que é que eu preciso para o meu carro hoje de proteção? Qual é o tipo de segurança, qual é o tipo de uso hoje do meu veículo? Eu uso para trabalhar? O meu veículo é de passeio, que eu só uso aos finais de semana para dar um passeio com a família? Então, há uma forma de ele formatar um plano de acordo com a necessidade dele. Logo, ele vai estar pagando pelo que ele precisa, certo? E, infelizmente, hoje no mercado, às vezes, você acaba percebendo algumas atitudes incorretas de pessoas que querem apresentar para o cliente algo que ele não precisa. Não precisa. Tornando mais caro sem necessidade. Mais caro sem necessidade, perfeito. Então tem muitos clientes que também optam por não ter algo que é importante. Vou dar um exemplo da Bem Protege Seguradora. A Bem Protege Seguradora ela dá como opcional a proteção para vidros, faróis, retrovisores e para-brisas e lanternas. É opcional. Então se você vai lá, recebe uma proposta de um corretor da Bem Protege, quando você observa lá, você vai ver que é opcional. Então você pode colocar essa proteção e ela vai ter um investimento de, se eu não me engano, R$ 34,90 a mais, a depender do veículo, né? Sim. Depende muito do veículo. O mais barato, se eu não me engano, é R$ 34,90. Então você vai ter esse valor que eu digo como irrisório para o quanto ele cobre do seu veículo. Um para-brisa hoje de um veículo comum é em torno de R$500 a R$600. Imagine. E R$ 34,90 se você multiplicar por 12, que é em um ano, não dá nem esse valor aí. Aí eu te digo, não vale a pena ele ter uma economia dentro desse item. Mas aí eu te pergunto, o cara quer um veículo, ele tem um veículo e ele quer contratar um carro reserva durante 30 dias.
30 reais, 40 reais ao mês. Aí eu pergunto, qual é o seu tipo de utilização do seu veículo? Seu veículo é zero? Seu veículo é novo? Você necessita de um carro reserva? Porque quando a gente coloca 30 no mês, aí você pergunta, não, 30 no mês está tranquilo, mas 30 no ano, em 12 meses, é um valor que podia estar indo ali para a conta de emergência. Sim. Para, como você citou, para aquela reserva emergencial. Isso. Então, Lucas, há sim formas de você, com o seu corretor, sentar e conversar, ó, o que eu preciso hoje para o meu veículo é isso aqui. Você me apresentou X, mas eu não quero X, eu quero Y. Então não adianta você engordar de benefícios no qual o cliente não vai utilizar, não vai precisar. Um exemplo, você hoje tem um veículo que você normalmente transita em Salvador. Você precisa de 1000 km de reboque? Não. Então você está pagando algo que você não usa? Sim. Te atende 250 km? Te atende. Você só anda em Salvador, você só transita em Salvador. Você não costuma... mas eu vou fazer uma viagem esporadicamente uma vez ao ano. 250 km. Se o carro quebrar de repente, nessa distância, você vai ser atendido. Mas até você decidir usar, alguns meses antes você pode fazer a contratação no pacote no qual vai te atender quando você for viajar. Claro que você não vai fazer upgrade e downgrade. Upgrade e downgrade, não é isso. Sim. Mas você não precisa também pagar sempre por algo que você não usa. Né? Inclusive, eu tinha uma experiência que um parceiro me indicou um cliente, já estava perdendo já essa contratação e foi justamente com essa questão da economia. Ele, na verdade, queria 1000 km de reboque. Sim. E eu perguntei, eu questionei ele, falei assim, mas por que você precisa de 1000 km? Ele, porque eu viajo. Falei, entendi. O senhor trabalha viajando? Não. Eu viajo sempre no final do ano. Eu falei assim, o senhor está deixando de contratar um seguro para o seu veículo conosco, porque você viaja uma vez por ano. Você quer 1000 km de reboque para usar no final do ano, está em janeiro. Aí você vai pagar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. É como se você parasse e pensasse, foi assim que eu coloquei para ele, é como se você falasse para mim, Diego, me dê aí, eu quero um plano da Sky hoje em janeiro, mas a televisão eu só vou comprar em dezembro. Eu ainda falei assim para ele. Ele falou assim, poxa, Diego, eu realmente falei assim, quando chegar em dezembro, próximo dia você viajar, você faz a alteração do seu plano para o que realmente te atende naquele momento. Você vai ter hoje todas as coberturas que você precisa, mas ao final do ano você vai dizer, Diego, eu vou viajar, eu quero fazer o downgrade. Isso não quer dizer que depois eu tenho que fazer, ou eu quero fazer o upgrade. Depois o down. Não é ficar nesse joguinho, mas sim usar quando você tiver necessidade. Entendeu? Eu sempre deixo claro, seguro veicular, a gente paga para quê? Para não precisar usar. É igual o plano de saúde. Exato. Quem é que paga plano de saúde para estar indo para médico? É quando precisar. Então, realmente, Lucas, há essa possibilidade. As pessoas têm que pensarem, primeiro, quando for contratar o seguro, entender o que eles precisam para o seu veículo. Eu preciso de carro reserva, eu preciso de 1000 km de reboque, o que é que eu preciso? E formatar um plano. E isso parte muito da transparência e responsabilidade do corretor. O corretor ele tem que sentar com o cliente dele e apresentar as melhores condições que atenda o cliente. Diego, virada de ano, né? Todo ano, geralmente, nós temos aumento de serviços. E muitas pessoas reclamam que o seguro dela aumentou muito, ela fica insatisfeita. Você poderia explicar para a gente quais são as principais causas do aumento do seguro anualmente? Bom, Lucas, já é cultural, né? Toda virada de ano nós temos esse reajuste em vários serviços. E dentro deles também há o reajuste do seguro automotivo, né? Porém, tem alguns outros fatores que faz com que na renovação você tenha esse custo, esse seguro tenha um determinado reajuste. O que acontece? Quando você faz a contratação de um seguro, é feita uma avaliação contigo, né? A seguradora, ela quer entender como é a utilização do seu veículo, se o seu veículo ele é um veículo que dorme em garagem, que não dorme, quem é que dirige o seu veículo. Então, todos esses procedimentos
antes de fazer a contratação, são justamente para poder fazer o cálculo do seguro do seu veículo. E dentro de quando acontece esse cálculo, dentro desse período que você está de um ano, você acontece de ter colisões, então tem acionamento, então tem o custo, apesar de você pagar para a empresa, ela está imaginando que você está pagando, mas normalmente que você não vai usar. Então quando você tem lá, a empresa vai te indenizar, você teve custo de... todo mês você pede 2, 3 reboques. Você teve colisão. Então, todo esse processo, quando vai fazer um recálculo para o ano que vem, normalmente a empresa ela vai entender que você dá um custo para a empresa maior do que você paga. Entendeu? E aí o que é que acontece? Normalmente na renovação acontece esse reajuste. Então a empresa entende que Lucas é um cliente que está dando para a empresa despesa. Então, quando a operadora ela identifica isso, normalmente tem um reajuste. Não é um reajuste tão considerável, mas acontece. Além do reajuste, claro, que já é o reajuste, como eu te falei, cultural. Todo ano que você faz o seguro, você ganha uma pontuação. Então a pontuação do seu seguro vai aumentando. Agora, se você sair da Liberty Seguros e você quiser fazer um seguro com a Porto Seguro, o seu corretor tem que olhar na sua pólice que você já está no nível 6. Se você chegar na Liberty, na hora de fazer sua contratação, e ele não colocar esse código para poder saber que você é nível 6, é como se você estivesse fazendo uma contratação nova, do zero. Então, também o seguro vai ficar altíssimo. Então, cada ano que você tem a mais de seguro, o valor tende a diminuir. Então, também tem muita atenção quanto a isso aí. Quem deve ter a principal atenção é o corretor. Mas o cliente também é bom ter esse conhecimento. Muito legal, eu mesmo não sabia desse quesito aí. Muito interessante. Vou fazer uma analogia aqui. Queria que você fizesse um comentário sobre. Hoje, no mundo dos investimentos, temos diversos ativos que trazem consigo uma espécie de seguro. Como, por exemplo, os CDBs de bancos. Eles têm o FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos, caso o banco em que você tenha seu dinheiro investido venha a ter uma intervenção, venha a quebrar, você tem a garantia de ter o ressarcimento de uma parte desse valor, limitado até 250 mil. O próprio Tesouro Selic tem a segurança do Tesouro Nacional. As próprias seguradoras têm as resseguradoras, que é o seguro da seguradora, né? Então, a gente vê que é extremamente importante essa questão do seguro. Todo mundo, basicamente, todas as empresas, elas têm uma espécie de seguro, né, para se cobrir de eventualidades. E no caso também da organização financeira, eu falo muito da reserva de emergência, que é como se fosse o seguro de evitar que você tenha uma situação de ter que pedir um empréstimo, de ter que pagar juros, recorrer a crédito, cheque especial. Lucas, você tocou num assunto extremamente importante, né? Realmente, todas as empresas hoje, em geral, como você citou, bancos, todo tipo de investimento, todos eles possuem, como você falou assim, a Selic tem um seguro, né? É o seguro garantidor das operações, né? E aí você trouxe para a gente aqui, né, dentro da sua área de finanças, um viés muito interessante. Imagine essas grandes empresas, todas essas precisam de um seguro. E aí você se pergunta, por que você que está fazendo um investimento no seu veículo, né? Fez um investimento, investiu, sei lá, 100, 150 mil, 50 mil, seja o que for. Por que não contratar um seguro para o seu veículo? Entendeu? Então, hoje, até a seguradora que protege o seu veículo, ela tem um seguro. Olha isso. Entendeu? Então, ela tem a segurança também do processo. A Bem Protege, ela segura o seu veículo e tem alguém que é a seguradora da Bem Protege. Entendeu? Que é o garantidor da operação. Então, com os bancos são assim, todo tipo de cliente também que faz investimentos também tem essa segurança, né? E a gente traz esse viés justamente, sempre vai andar em conjunto essa questão seguro, investimento, economia, né? Você traz muito aqui, trazendo viés aqui para o que a gente fala de finanças. Hoje, o seguro é um investimento. Imagine você que está fazendo investimento do seu dinheiro em algum ativo no mercado. Exato. Vamos entender que o ativo do mercado seja o seu veículo.
Entendeu? O ativo naquele momento ali é o seu veículo. Você está investindo na segurança do seu veículo, do seu patrimônio. Assim como muitas pessoas investem no seguro residencial, no seguro de pessoas, né? Então, realmente é cultural hoje, já de muitas pessoas, na contratação do seguro, na contratação, na compra do veículo, a contratação do seu seguro, né? Assim como já citamos aqui. Hoje, em geral, todas as empresas hoje, se você parar para analisar, o mercadinho da esquina ali, ele tem um seguro. Se ali os produtos dele, tudo queimar ali, ele vai ser resguardado. Ele está resguardado, entendeu? Então, realmente é importante. As pessoas elas precisam se conscientizar ainda mais que não estamos falando aqui de algo de possibilidade, não. Se traz hoje uma ideia de necessidade, obrigação de você ter um seguro veicular, né? Então, as pessoas tendem a achar que é um custo, e não é, gente. Vamos parar, analisar e observar. Seguro veicular hoje é uma necessidade. Não tem como você comprar um veículo e não pensar em ter um seguro. Não tem como você hoje comprar um veículo e não pensar em pagar o IPVA. Inclusive, a gente hoje vou citar agora para você uma coisa importante que veio aqui. Sim. O seguro DPVAT. O governo tem um seguro. Tem um seguro, olha isso. Verdade. Entendeu? O governo tem um seguro. Quando você paga o seu IPVA, você está garantindo ali que você vai ter um seguro DPVAT. Esse seguro DPVAT é do governo. Então, o governo tem um seguro. Você, com o seguro, você vai manter sobre sua finança em dia. Porque se você não tiver um seguro e você tiver uma reserva, em algum momento essa reserva vai ter que ser utilizada para você cobrir um prejuízo no qual o seu seguro poderia cobrir para você. E também tem outra coisa, vou fazer também uma outra analogia com o seguro de saúde, né? Os planos de saúde. Por mais que tem gente, algumas pessoas que eu conheço que não pagam plano de saúde, porque eu não uso, não sei o quê. Mas tem situações em que a pessoa pode ficar numa internação por motivo de doença imprevisível. E a pessoa pode chegar numa situação de internação de 30 dias. Eu já vi pessoas que ficaram internadas que chegaram a cifras milionárias de ter que pagar. E a reserva, muitas vezes, da pessoa não chega a cobrir um pedaço disso. E a mesma coisa com o seguro automotivo. A pessoa, às vezes, tem uma reserva, mas acontece uma intercorrência que o valor que ela precisa despender para poder resolver aquele problema é extremamente mais alto. Muito interessante. E com a seguradora, claro que tem um limite, né? Daquilo. Sim, ali, claro. Mas com certeza não bate o valor da reserva que a pessoa tem muitas das vezes, até porque não é cultural a pessoa montar uma reserva de emergências. Então o seguro já traz essa paz para a pessoa conseguir, né, fazer suas coisas normalmente. Lucas, eu vou tocar no assunto rápido aqui. Você falou agora de plano de saúde. Em 2020 eu passei 16 dias internado no Hospital São Rafael de Covid. Não fiquei entubado, porém fiquei num estado bem grave. Sim. E eu tenho um plano de saúde. E quando eu finalizei, quando eu saí da internação, eles me dão um relatório. O tempo que eu fiquei lá custou R$364 mil. Quem pagou essa conta? O meu plano de saúde. Imagina se você não tivesse pagando. Eu não teria ido para lá. Não teria condições. Então, deixo aí. É uma forma de seguro. O plano de saúde é um seguro também. Seguro. Né? Então, deixo aí mais uma experiência minha pessoal com as outras vezes que eu deixei de cliente. Sim. Que realmente a necessidade de você ter um seguro, seja no que for, a gente está falando de automotivo hoje. Sim. Mas abrangendo, realmente hoje um seguro, em geral, é importantíssimo para a nossa vida pessoal e profissional. Tá? Com certeza. Pessoal, ficou claro a importância do seguro em nossas vidas. É claro que existem outras espécies de seguros, além do seguro automotivo, existe o seguro de vida, existe o seguro de empresas, empresarial, diversas espécies de seguros de acordo com a sua necessidade. Diego é um supervisor da Bem Protege, você pode com certeza contratá-lo para os seus serviços e para isso eu vou pedir que ele deixe as redes sociais dele, caso você queira entrar em contato, contratar o serviço da Bem Protege com ele. Diego, deixe suas redes sociais, seus contatos, como é que a pessoa consegue falar com você? Então, meu Instagram profissional é @Diego Cruz Consultoria, certo? Eu estou aqui para poder atender
a todos os clientes que realmente desejam uma orientação transparente, certo? Sou supervisor da Bem Protege, vou apresentar as melhores condições, deixar o cliente extremamente conhecedor, vou trazer para ele uma experiência ímpar, certo? E a experiência positiva do que ele realmente precisa. O ato da negociação tem que ser tem que ser interessante e importante para todos, né? Tanto para Bem Protege, quanto para Diego, quanto para a pessoa que vai ser ali quem vai contratar o serviço. Então, para todos tem que ser uma experiência muito interessante e muito ímpar. Deixa o meu telefone de contato aqui também, 71992278929, é meu WhatsApp também. Então, quem quiser contratar um serviço ou quem quiser simplesmente, poxa, Diego, eu gostei e quero conhecer um pouco mais, quero tirar algumas dúvidas com você, também não tem problema. Eu estou aqui disponível para poder te orientar, para poder tirar qualquer dúvida que você deseja, ok? Muito bom, pessoal. Se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe o seu like, comente. Não esqueça, se você estiver precisando de seguro, Diego está aqui para lhe ajudar. Até a próxima e um beijo!